Olá pessoal, bem-vindo ao Oráculo de Anubis. Nossa resenha de hoje vai ser Beautiful Creatures Tarot. Esse tarô aqui ele abre de uma forma diferente. O verso dele, da caixa, né? Uma caixa bem durinha também, como todas as outras. Ótima de armazenar tanto o livro quanto o tarô. Ela abre aqui pelo lado. Ela tem essas fitinhas que é bom que dá para deixar a tampa aberta assim. Aqui tem algumas informações do autor e da ilustradora. É um livro todo colorido. Ele tem 168 páginas. O autor é o J.R. Rivera. A ilustradora é a Jasmine Beckett Griffith. A editora é a Schiffer. E essa edição ela é de 2017. É a segunda edição. A primeira edição ela é de 2014. Aqui alguns agradecimentos. Algumas frases de famosos, né, do Victor Hugo, Albert Einstein, John Keats. Essa parte aqui é a parte do índice. Nessa parte do livro vem um comentário da autora Bárbara Moore, né, famosa aí no mundo do tarô, que trabalha na Llewellyn, na editora Llewellyn também. Antes de eu começar a falar sobre a introdução desse livro, vou falar um pouquinho sobre o autor, o J.R. Rivera. Ele é um empata e autor premiado, lê tarô e baralhos de oráculos desde os 13 anos de idade. Seu primeiro baralho de tarô, uma versão em espanhol do tarô francês de Equila, que ele ainda possui e aprecia, foi presenteado, né, por sua mãe e avó depois de experimentar sua primeira premonição. Ele também mantém seus próprios mini rituais para ficar em contato com as almas que partiram através do uso de cartomancia e meditação. Além de ler tarô e baralhos de oráculos, ele coleciona mais de 500 baralhos de todo o mundo. Aprender sobre as pessoas e suas culturas é algo em que ele adora se envolver. Além disso, ele adora cães e apoia os direitos dos animais. Além de ser um aliado do LGBT. LR é bacharel em estudos de comunicação com pequenas concentrações em estudos da língua francesa, espanhola e inglesa pela University of Texas, Rio Grande Valley. Sobre a ilustradora, a Jasmine Beckett Griffith, ela é uma pintora de acrílico tradicional, combinando elementos de realismo com fantasia e surreal. Referências históricas e espirituais se entrelaçam com contos de fadas e as belezas da natureza. Sua marca registrada, Donzelas de Olhos Líquidos, evoca uma ampla gama de emoções e respostas às imagens circundantes, né? É seu objetivo trazer um pouco de magia e intriga para o mundo mundano com cada pintura. Suas pinturas aparecem em coleções públicas e privadas em todo o mundo. Mora com gatos e o marido assistente, Matt, e sua galeria fica na Flórida.
Na introdução desse livro, o autor nos fala que em cada carta desse baralho nós vamos encontrar seres míticos benevolentes que nos ajudarão e nos conduzirão a explorar as respostas que a gente busca e anseia. Esses seres mágicos estão com a gente desde a criação do homem, desde o dia em que a gente nasceu. Eles são muito mais experientes do que eu e você, ou qualquer outra pessoa que mora neste planeta. Eles viram de tudo, eles conhecem nosso passado, presente e futuro. As cartas de cortes tradicionais foram substituídas por fadas das flores, os cavaleiros, rainhas e reis foram substituídos por signos astrológicos. Isso foi feito para simplificar as cartas da corte para iniciantes que estão começando a aprender a ler cartas do tarô pela primeira vez. Embora, como muitos de vocês possam não estar cientes, os signos astrológicos são tradicionalmente associados às cartas de cortes de qualquer maneira. Aqui onde diz sobre as belas criaturas, né? O autor nos diz que usando o tarô das belas criaturas, desta segunda edição, será como no outro baralho de tarô. O objetivo é nos orientar e dar-nos conselhos sábios, e quanto mais nós precisarmos dele. Quando a gente sentir que perdeu as esperanças e não tem mais onde correr, essas lindas criaturas estão aqui para nos ajudar. Todas essas criaturas são benevolentes, mas algumas parecem malévolas. Não deixe que os atributos maliciosos nos intimidem. Essas entidades infantis não são nem de longe mesquinhas, rudes ou malvadas. Elas são simplesmente audaciosas, atrevidas e sim até meticulosas. Mas o mais importante é que elas são honestas demais e possuem uma personalidade muito forte. Essas belas criaturas vêm disfarçadas de seres místicos, como fadas, bruxas, condessas, donzelas, etc. Outras criaturas podem ser semelhantes a pessoas com quem a gente cruzou ou pessoas em nossas vidas. Aqui onde diz sobre o deck de tarô, o autor nos diz que esse tarô segue a mesma estrutura de qualquer outro baralho de tarô, por exemplo. Possui 78 cartas. Essas 78 cartas são divididas em arcanos maiores, que consistem em 22 cartas, e arcanos menores, que contêm 56 cartas. Uma coisa que nós devemos levar em consideração é que as imagens nesse baralho são pouco diferentes e apenas vagamente baseadas nos significados tradicionais encontrados nas cartas Rider-Waite-Smith. No entanto, existem algumas imagens que têm uma semelhança incrível com aquelas cartas. Há palavras-chave impressas abaixo das imagens dessa segunda edição. Essas palavras-chave têm o objetivo de ser um ponto, uma bússola para a gente, para que a gente não perca o foco ou a concentração no que as cartas significam e nas mensagens transmitidas. Depois de passar algum tempo trabalhando com essas cartas, nós vamos ver que a necessidade de depender das palavras-chave não será mais um problema para a gente, porque já terá se conectado com as cartas em um nível mais profundo. E isso, meus amigos, é um passo para nos tornarmos um autêntico leitor de tarô, ouvindo as cartas e o que elas têm a dizer. Aqui onde ele fala como usar o deck, ele apresenta vários métodos de tiragem, bem interessantes, assim, dos mais tradicionais aos mais diferentes. Por exemplo, aqui, ó, previsão para o mês. Esse método aqui é ideal para relacionamentos. Esse aqui para ver o que herdamos da nossa família. Para ajudar a lembrar dos nossos sonhos lúcidos. Para ajudar a lidar e superar o fim de um relacionamento. Para saber qual será o nosso próximo parceiro, para saber sobre a vida, para saber quem a gente era na vida passada. Esse aqui é bem interessante. Aqui fala sobre os signos astrológicos, né? E aqui já começa com os arcanos maiores. É uma carta por página.
Vem todos os significados, até para quem joga com carta inversa também. Ela vem com duas cartas bônus. Uma é Você é único e a outra é o paranormal. E atrás vem um espacinho para fazer anotações para quem gosta. A disposição das cartas dentro da caixinha vem assim, duas pilhinhas, né? Como vocês podem estar vendo. Agora eu vou apresentar para vocês as 78 lâminas. Aqui é o verso. Dá para jogar tranquilamente, ó, para quem gosta de jogar com reverso das cartas, né? Ela vem, essa segunda edição, ela já vem com bordas roxas, bem laminadas. A única coisa é que logo de começo, assim, ela começa a sair, como vocês podem estar vendo, ó. Já sai rápido essa tinta que eles passaram nas bordas. Elas saem com facilidade, apesar das bordas serem... Aqui aparece bem, ó. Já nas primeiras, assim, ó, nas primeiras vezes que eu fui embaralhar as cartas, já ficou desse jeito. É uma pena, porque é lindo, porque é um roxo laminado. E essas cartas aqui, elas são toda temática femininas. Todas elas não têm sexo masculino, são todos femininos. Começamos pelos arcanos maiores. O louco, o mago, a sacerdotisa, a imperatriz, o imperador, hierofante, os amantes, o carro, a força, o eremita, a roda da fortuna, que é a capa do livro, a justiça, o pendurado, a morte aqui como transformação, né? A temperança, o diabo, a torre como decadência. Tem algumas palavras que estão diferentes. A estrela, a lua, o sol, o julgamento e o mundo. Agora os arcanos menores, começando por paus. As de paus, 2 de paus, 3 de paus, 4 de paus, 5 de paus, 6 de paus, 7 de paus, 8 de paus, 9 de paus e 10 de paus. Pajem, cavaleiro, rainha e rei. Copas. As de copas, 2 de copas, 3 de copas, 4 de copas, 5 de copas, 6 de copas,
7 de copas, 8 de copas, 9 de copas e 10 de copas. Pajem, cavaleiro, rainha e rei. Espadas: as de espadas, 2 de espadas, 3 de espadas, 4 de espadas, 5 de espadas, 6 de espadas, 7 de espadas, 8 de espadas, 9 de espadas e 10 de espadas. Pajem, cavaleiro, rainha e rei. E para finalizar, pentáculos: as de pentáculos, 2 de pentáculos, 3 de pentáculos, 4 de pentáculos, 5 de pentáculos, 6 de pentáculos, 7 de pentáculos, 8 de pentáculos, 9 de pentáculos e 10 de pentáculos. Pajem, cavaleiro, rainha e rei. E as duas cartas adicionais: o paranormal, eu sou único. Essa foi a nossa resenha do Beautiful Creatures Tarot. Muito obrigada pela companhia de todos e fiquem com Deus.